Olá, você está ouvindo o podcast Eleb SP no ar. Esse programa é para você que está buscando ampliar ou expandir seus horizontes profissional e pessoal. Em comemoração aos 30 anos do aconselhamento biográfico no Brasil, a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, a Eleb SP, quer aproximar você desta ferramenta que se baseia nas leis biográficas da antroposofia e na sua própria história de vida. Eu sou Silvia Beatrix e vou te acompanhar nessa jornada. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Eleb SP no ar. Sinta-se em casa. Que bom ter você que já nos acompanha ou que chegou agora prestigiando o nosso terceiro episódio, a antroposofia e a biografia humana. Serão apresentados, de forma breve, a ciência espiritual, seu fundador, Rudolf Steiner, quais os conceitos trazidos pela antroposofia para o trabalho biográfico e qual é a diferença entre este trabalho e outras abordagens relacionadas ao desenvolvimento humano. Também ouviremos de que forma o aconselhamento biográfico impactou a vida dos nossos convidados. Quem participa destes relatos é o Dr. Ronaldo Perlato, que tem a sua biografia lá no primeiro episódio. E direto de Piracicaba, interior de São Paulo, Helena Ferreira da Cunha, que eu vou pedir para ela mesma se apresentar. Helena, é com você. Olá, sou Helena Ferreira da Cunha, hoje tenho 60 anos, natural aqui de Piracicaba, interior de São Paulo. A minha formação básica é em pedagogia e depois, ao longo do caminho da vida profissional, eu fiz também a formação em aconselhamento biográfico, a formação biográfica. Hoje eu atuo ainda como professora, mas principalmente atuo como aconselhadora biográfica. Helena, e como aconteceu o seu encontro com a antroposofia? Eu encontro a antroposofia primeiramente através da agricultura biodinâmica, fazendo visitas à Fazenda Demétria em Botucatu. A seguir, por uma necessidade da vida profissional como professora, a busca me leva ao encontro da pedagogia Waldorf e, mais tarde um pouco, o aconselhamento biográfico que eu busco para a minha vida, para o meu autoconhecimento e que acaba se transformando na minha segunda profissão como aconselhadora biográfica, me formando então na turma 11 da ELEB São Paulo e a partir de então eu atuo como aconselhadora biográfica também. Agora que conhecemos a Helena, é hora de conhecer Rudolf Steiner e a ciência espiritual criada por ele, a antroposofia. Para isso, dou a palavra ao Dr. Ronaldo Perlato, que a gente já conhece dos episódios anteriores. Não é possível falar de aconselhamento biográfico sem falar de antroposofia. Assim como não é possível também falar de antroposofia sem vinculá-la ao seu criador, a biografia de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner nasceu em 1861 na Áustria e veio a falecer em 1925 em Dorna, Suíça. Ronaldo, e o que significa a expressão visão ampliada pela antroposofia? Rudolf Steiner, em sua biografia, demonstrou um grande interesse humanístico. Desde a sua infância já havia se despertado para as realidades espirituais. Fez estudos superiores em ciências exatas, mas logo se ocupa com a obra científica de Goethe. E aos 33 anos publica sua obra, talvez a mais importante, A Filosofia da Liberdade, onde trabalha especificamente com o pensar humano. Na sequência, produziu obras já bastante conhecidas como Ciência Oculta, Teosofia, A Crônica do Akasha e outras tantas obras. Interessante pensar que na obra A Ciência Oculta ele já tem um capítulo onde ele fala sobre o curso da vida humana e o desenvolvimento do ser humano, relacionando não apenas os fatos vividos na biografia, mas como a vida é um processo de autodesenvolvimento. Em quais áreas do conhecimento humano a antroposofia pode ser aplicada? A antroposofia contribui com várias áreas do conhecimento humano. Dessa forma, nós podemos dizer que ela amplia áreas, como as áreas das artes, da pedagogia, criando a pedagogia curativa, também a pedagogia social,
que envolve a área do desenvolvimento social, as relações sociais, na área das terapias, das diversas terapias, e também na área da medicina e outras áreas da saúde, assim como também aqui podemos incluir o aconselhamento biográfico. Existem muitas outras áreas que poderíamos citar, mas em todas o princípio é de ampliação dos conhecimentos que foram acumulados pela humanidade ao longo de sua história. A antroposofia criada no início do século XX tem esse objetivo de ajudar o ser humano moderno a atuar plenamente na vida. Existe uma expressão muito interessante que é atuar na plenitude da vida. Ou seja, um indivíduo a partir de si mesmo, independente da sua expressão no mundo, ele pode contribuir, através do seu desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento da cultura da própria humanidade na sua época, assim como também contribuindo nessa continuidade, nesse suceder histórico que vivemos. Agora vai ser importante a gente ouvir de que forma esse conhecimento, esse encontro com a antroposofia e em especial com o aconselhamento biográfico impactou a vida dos nossos convidados. A primeira a compartilhar essas impressões é a Helena. O grande impacto do aconselhamento biográfico na minha vida é que ele acaba por vir como a minha segunda profissão. E hoje é, na verdade, aquela que prevalece na minha atuação profissional. Então, ali, nesse caminho de tomada de consciência a respeito de mim mesma, eu, além de me encontrar como ser humano, eu também encontro mais um caminho que me leva à minha missão de vida, digamos assim, a minha realização desse propósito profissional. Então, hoje eu atuo como aconselhadora biográfica, dando apoio às pessoas que me procuram em momentos de crise, momentos de tomada de decisão, em momentos de que querem e precisam se conhecer melhor. Agora a gente vai ouvir o Ronaldo. Como foi para você essa transformação? Que impacto causou o encontro com a antroposofia e o aconselhamento biográfico? Se estamos falando de biografia, é interessante responder, então, talvez a pergunta como que eu encontrei a antroposofia e principalmente o aconselhamento biográfico. Na realidade, eu tive a oportunidade, considero mesmo uma felicidade, de ter encontrado a antroposofia quando estava ainda no primeiro ano da faculdade de medicina. Isso em 1976. Eu tive a oportunidade de conhecer a Gudrun e aí fiz o curso de medicina antroposófica, que era paralelo na época como estudante ao curso de medicina. E me lembro que nos anos 70, provavelmente lá em 78, 79, a Gudrun falou para o nosso grupo de estudantes interessados em medicina antroposófica pela primeira vez sobre a biografia. Ainda era um processo assim bastante incipiente. E mais tarde, aos 37 anos de idade, eu fiz parte do primeiro curso, introduzido pela Gudrun no Brasil, do aconselhamento biográfico, o curso de complementação profissional em biografia. Nesse tempo eu já estava atuando como médico antroposófico e já com esse interesse natural pela biografia dos pacientes, pois a ampliação que se pode ter quando pensamos na saúde e na doença em relação ao que existe na biografia de um indivíduo é extremamente importante para ampliar a percepção e a própria ajuda a essa pessoa. Então, aos 37 anos eu comecei neste curso, terminou em 93, e eu passo a participar junto com outras pessoas, de uma equipe de apoio à Gudrun na formação e atuando também como médico e como aconselhador biográfico na Artemisia, que era um centro de desenvolvimento humano que foi criado para justamente apoiar esses processos biográficos. Esse curso, então, que começou em 1993, esse ano completa 30 anos, e desde 2007, junto com mais duas colegas, a Edna e a Márcia, nós criamos a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo.
Hoje em dia, ela está sob a gestão minha e da Márcia, e estamos iniciando a 21ª turma, estamos levando, em conjunto agora, a 19ª turma, a 20ª, e em junho estaremos iniciando a 21ª turma. Passar por um processo de autoconhecimento, ordenando a sua história de vida, é algo transformador. Esse trabalho tem conceitos básicos que o sustentam e diferenciais que o tornam especial. A Helena vai falar agora sobre isso. Os conceitos principais que embasam o trabalho biográfico, para mim, sem dúvida nenhuma, são as leis biográficas, essas que regem o desenvolvimento humano, as fases, né, que estão aí sendo regidas pelas leis biográficas, por exemplo, os setênios, né, o entender a vida por setênios. Então, como é que uma criança de 0 a 7 anos entende o mundo, recebe o mundo, e como é que uma criança de 7 a 14, depois o jovem, enfim. Esse conhecimento trazido pela antropologia antroposófica é um dos principais conceitos que embasam para mim o trabalho biográfico. As crises, com certeza, que fazem parte dessas leis biográficas, né? A minha biografia ela é bastante marcada por essas leis que acontecem de uma maneira muito linda em cada momento de virada, né? De transformação, e também alavancada por crises, né? Então eu aprendi a olhar para as crises como parceiras. Aquele remédio amarguinho que a gente toma quando está precisando, mas que depois resulta num alívio, numa alegria, né? Quando passa o, o desconforto da crise, o que vem depois, né? O que ela alavanca para a vida. Então, as crises, com certeza. Mas, acima de tudo, para mim, é conhecer o ser humano, conhecer o seu desenvolvimento, se reconhecer dentro disso tudo, transforma a relação da gente com a gente mesmo, transforma a relação da gente com o outro, profissionalmente, na nossa vida familiar, na vida social. Então, diante disso, eu vejo um diferencial do trabalho biográfico com outros processos de autoconhecimento e de autodesenvolvimento como consequência, né? Porque quando a gente começa a olhar para dentro e começa um caminho de autoconhecimento, vem de presente, vem como consequência o autodesenvolvimento, né? Eles estão de mãos dadas, vamos dizer assim, né? Para mim, o diferencial do trabalho biográfico tem a ver com um caminho feito pautado na consciência. Então, através daquilo que eu resgato de mim mesma, daquilo que eu vou buscar lá atrás dos meus antepassados, para me reconhecer nessa hereditariedade, olhando para o meu momento atual, vendo que forças são essas que me movem, tanto positivamente, no sentido daquilo que eu trago de talentos, de capacidades, mas daquilo também que me amarra, né? Aqueles padrões que me amarram. Então, conhecer todo esse caminho de maneira consciente, de maneira com uma vontade própria de tomar a vida nas mãos, né? De tomar o leme do barco, enfim, daquilo que nós buscamos quando nos sentimos prontos e motivados para trilhar esse caminho. Então, acho que o grande diferencial, além de todo essas ferramentas que o trabalho biográfico nos traz para lidarmos com a nossa biografia e entendermos também a biografia dos outros, acredito eu que seja esse olhar para dentro de forma consciente. Eu poderia falar muito mais, porque eu acho que existem muitos diferenciais, mas digamos que talvez aquele que mais me marca. Olhar para dentro de nós com mais consciência, como explicou a Helena, pressupõe uma jornada através dos tempos, passado, presente e futuro. Como isso acontece, Ronaldo?
Na prática do aconselhamento biográfico, possibilitamos a percepção do curso da vida humana em seus 3 tempos, o passado, o presente e o futuro, mas de uma forma bem específica. Do ponto de vista do aconselhamento biográfico, olhar o passado significa ressignificá-lo, dar um significado diferente àquilo que aconteceu através de uma compreensão mais ampliada dos fatos. E uma vez que passamos pelo passado, agora chegamos em direção ao presente, onde eu coloco a minha questão, as minhas questões de momento presente. Mas é importante compreender que eu cheguei até onde cheguei com tudo aquilo que vivi, positivo ou negativo, mas que compõe a minha história de vida. E agora, tendo chegado e alcançado o sucesso ou os meus desafios, eu olho para o futuro e, em plena consciência e em plena liberdade, eu defino se quero continuar assim ou não. Ou seja, eu defino se eu quero fazer cada vez mais escolhas com bastante consciência. E olhando para o futuro, eu preciso ver as metas. Se eu quero atingir um futuro diferente, quais são minhas metas? O que eu preciso fazer para me instrumentalizar ou para me preparar para atingir esse ponto? Na realidade, o olhar para o futuro é uma das qualidades humanas mais específicas e é bem o ponto importante do trabalho do aconselhamento biográfico. E o que é o aconselhamento biográfico? O aconselhamento biográfico se configura como uma atividade de apoio ao desenvolvimento individual. Na realidade, o que se prevê é uma busca de compreensão da própria biografia. Existe uma diferença entre explicar e compreender. A explicação é algo que vem de fora, alguém me diz algo e eu busco entender o que ele fala, enquanto a compreensão é um movimento interno. É a perfeita absorção e compreensão de todos os fatos e todas as suas conexões. Buscamos, ao longo desse episódio, aproximar você desse trabalho que amplia a consciência sobre quem somos, como chegamos até aqui e quais escolhas iremos priorizar no futuro. Um trabalho que faz com que você reconheça a força transformadora que a sua biografia tem, trazendo compreensão das leis biográficas e do propósito das crises. Contamos com a sua presença em nosso próximo episódio sobre o início das formações biográficas. Até lá!